O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 15, o versículos de 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu o mudo falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanime pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dava-os aos discípulos. Os discípulos, as multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos nós temos na nossa cabeça a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes. É o nosso costume, nós colocamos isto na nossa cabeça. Quando a gente lê a multiplicação dos pães no Evangelho de São Mateus, dá a primeira impressão de que há um erro dos números. Na verdade, é o seguinte: Jesus vai para o outro lado da margem da Galileia. Então veja que interessante. A salvação é anunciada em primeiro lugar aos judeus. Os judeus, cada um, são os escolhidos para receberem a salvação, tanto é que recebe o Salvador, e eles têm como missão anunciar a salvação, ser protagonista da evangelização em todo o mundo. Como hoje eu e você recebemos pelo batismo. É grande o número de pessoas que receberam o batismo e que são convocados para ir e testemunhar a fé, anunciando o Evangelho. No entanto, o que acontece com os judeus? Muitos não dão prosseguimento ao anúncio da Boa Nova, não levam a palavra. Por isso Jesus vai a outra margem, a outros povos. Também a nós, se nós não anunciarmos o Evangelho, outros serão convocados, mas o Evangelho nunca deixará de ser anunciado. Para anunciar o Evangelho, se faz necessário o sopro do Espírito no tempo que nós estamos vivendo. E por isso então, veja, os 7 pães significa a plenitude. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo aqui tem 2 anúncios. Primeiro para os pobres, para os que são abandonados. Hoje, quando se fala de pobres, quando se fala da libertação, tem gente que já parte por outros pensamentos filosóficos, econômicos, e não se lê na Bíblia que isto de fato deve acontecer. Então veja, aos pobres, aos doentes, aos que sofrem, Jesus vai a outra margem da Galileia e lhes dá vida em plenitude. Jesus acolhe a todos. E depois que dá vida em plenitude, alimento, é o sentido segundo da multiplicação dos pães, é a nossa Eucaristia, que nós celebramos, pão para todos, a vida, alimento para todas as pessoas viverem a sua fé, a sua confiança no Deus da vida.
Por isso, então, é importante para nós lembrarmos que o Evangelho conclui dizendo: encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Hoje tem muita gente que acumula para si, tem tudo só para si e não divide. Quando a gente pede para fazer uma caridade, para ajudar, dá o mínimo do mínimo do mínimo para poder ajudar. Então, se a gente partilhar bem, a nossa Mãe Terra produz no seu ventre o alimento necessário para todos os seus filhos. Muita paz para você.